Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, boa tarde. Lívio Galeno, uma ótima tarde aos telespectadores sempre ligados na nossa programação. Agora aqui no quadro Política do Dia, vamos voltar a falar sobre o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que cumpriu a agenda oficial neste fim de semana. O primeiro compromisso foi vistoriar terrenos abertos, baldios ali pela zona leste de Teresina. E também se falou sobre a questão do escoamento de água pluvial. Vamos acompanhar. Primeiro dia de agenda após a posse cumprido na zona leste da capital. Doutor Pessoa, acompanhado do vice-prefeito Robert Rios e de alguns secretários, viu de perto a situação de algumas ruas da zona leste. A limpeza das vias e a conclusão da galeria da região foram colocadas como ações prioritárias. Não tem como perder tempo, porque a chuva pode chegar a qualquer momento. As ruas estão cheias de lixo, né, carregado pela enchente passada. Você vê os bueiros como é que estão. Você acabou de ver aqui que chegou a equipe já para fazer a limpeza e vai ser assim daqui para frente. Nós vamos tratar essa questão da drenagem na Zona Leste como prioritária. O chefe do Executivo teresinense estipulou prazo para solucionar os problemas de drenagem da região. Um abraço especial para o povo da Zona Leste e o doutor Pessoa vai fazer as obras necessárias no máximo em 2 anos e meio. Fazendo promessa, marcando também essa questão de compromisso com o público, Eliezer, com o povo, com o eleitorado de Teresina. E é claro, falando aqui, respondendo essa questão de que muito se falou, de que o doutor Pessoa não tinha proximidade com os eleitores da Zona Leste, a zona mais rica da capital do estado do Piauí. Mandando um abraço para o pessoal da Zona Leste e, é claro, reforçando o compromisso da Prefeitura também com esta região. Verdade, a Zona Leste é muito ampla aqui na capital, hoje já existe a Zona Leste rica e a Zona Leste menos favorecida, digamos assim, pela expansão natural da cidade. Agora é fato que a maioria do eleitorado de Dr. Pessoa se concentra em faixas menos favorecidas no sentido do poder aquisitivo aqui na cidade de Teresina. Agora, interessante frisar que o doutor Pessoa, ele agiu de forma correta e importante nesse primeiro momento, porque Teresina teve esses episódios de chuva e concentração de lixo em algumas regiões e na Zona Leste especialmente, já existe essa demanda histórica por um melhor escoamento, a questão da drenagem. Essa foi uma das pautas que mais pesou durante a campanha entre tantos debates envolvendo Teresina. Esse foi um dos pontos centrais no que diz respeito à drenagem de águas na região leste da cidade. Então, o doutor Pessoa entra no seu primeiro dia, essa visita foi no sábado, posse na sexta-feira, agenda oficial no sábado. Essa foi a primeira iniciativa como prefeito e sua equipe de visitar a Zona Leste e já garantir como prioridade a solução desses problemas de drenagem. Eliezer, e sobre o fato do doutor Pessoa ter chegado hoje ao Palácio da Cidade em passeio, em carro aberto, saudando as pessoas, entrando em contato com moradores de rua, com pessoas sem teto também, que são comumente conhecidos ali na região central do estado do Piauí. Você acredita que realmente este tipo de atitude já mostra muito qual deve ser o perfil de doutor Pessoa? Estamos diante de um prefeito populista? Com certeza, Lívio Galeno. Prefeitura de portas abertas, transparência, acesso, fim das barreiras entre políticos, administradores e o povo. Doutor Pessoa realmente tem trazido essa linha de discurso, um prefeito, uma equipe para se cuidar de gente e não há estratégia melhor para cuidar das pessoas que não seja o contato. Verdade. Estar próximo, convivendo, observando, sentindo junto, para saber quais são as prioridades. Doutor Pessoa mantém a linha social em seu discurso e com certeza marcou história aqui na cidade de Teresina, indo da sua casa hoje no bairro Lourival Parente até a sede, o Palácio da Cidade de Teresina no centro, em carro aberto, cumprimentando, chamando a atenção, mostrando que realmente é um prefeito acessível, que quer ouvir as pessoas e tentar atender às necessidades do povo. Nós temos muitos assuntos referentes a este primeiro dia útil, por assim dizer, de trabalho do doutor Pessoa à frente da Prefeitura Municipal de Teresina, que ainda vão ser tratados na edição de hoje, através da participação de Otávio Neto no portal odia.com. Mas, Eliezer, são assuntos que realmente nós precisamos tratar aqui dentro do nosso quadro. Doutor Pessoa deu um prazo de 100 dias para realmente ter uma resolução mais definitiva para a questão do transporte público e também anunciou que vai utilizar o espaço do Cine Rex na Praça
Pedro II como, por assim dizer, como um abrigo para as pessoas moradores sem teto, não é isso? Na realidade, são atendimentos de demandas bastante populistas, de necessidades de primeira ordem da população teresinense, mais uma vez reforçando essas características de estar cada vez mais próximo ao povo, características também criticadas na gestão do PSDB pelos seus prefeitos, ex-prefeitos, que nunca foram muito próximos, que nunca tiveram uma grande simpatia com o teresinense. Sim, primeiro sobre a questão do transporte, o doutor Pessoa recebeu esse voto de protesto, esse desejo de mudança. Os usuários do transporte público, milhares deles, expressaram nas urnas a insatisfação com a gestão anterior, que não apresentou um plano eficiente de mobilidade urbana nesse sentido, aqui na cidade de Teresina. Então ele assume esse compromisso e já coloca dentro da meta dos 100 primeiros dias de gestão. Doutor Pessoa, antes da posse, já teve uma reunião com o seu secretariado e já estipulou metas ousadas para esses 100 primeiros dias. E agora deixa claro que inclui entre essas metas a solução no sistema de transporte, o sistema Integra, que pode ter mudanças significativas. Aquela logística, aquele formato de linhas alimentadoras, linhas troncais, veículos do bairro para o terminal, do terminal para o centro, isso pode ser repensado. Uma nova estratégia pode ser apresentada, efetivada no município de Teresina. O fato é que as pessoas que dependem do transporte público querem mudanças, querem ser tratadas com respeito, querem um transporte, de fato, eficiente no sentido mais literal da palavra, que funcione. E quanto ao Cinerex se tornar em uma espécie de abrigo, casa de apoio, faz parte, sim, dessa linha de doutor Pessoa de querer atender o social, os mais necessitados, os mais vulneráveis, aqueles que precisam fazer uma refeição e não tem onde, aqueles que precisam fazer uma higiene pessoal, tomar um banho e não tem onde. Tomara que dê certo, que essas pessoas sejam acolhidas, deixem de ser invisíveis e passem a ser atendidas pelo poder público. Os secretários também foram vistos cumprindo a agenda pelo fim de semana aqui em Teresina. A secretária da Assistência Social, Eliana Lago, visitou abrigos com venezuelanos e determinou a presença da Guarda Civil Municipal nos locais. Vamos conferir. Abrigados em espaços pertencentes ao município, os imigrantes venezuelanos que vivem em Teresina recebem do poder público apoio para se manterem. Aqui, eles têm direito à alimentação, coleta de lixo e assistência médica. Mas, diante da constatação do uso de drogas ilícitas nos abrigos, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura determinou a presença de guardas municipais nos locais de convivência, para coibir o uso e o tráfico de entorpecentes. O que a gente está sentindo é que precisa-se de um comprometimento, de um acompanhamento melhor dos venezuelanos. Por quê? Porque os abrigos, eles são instituições municipais, eles são instituições que têm coordenadores, mas infelizmente a gente recebe algumas denúncias de comportamentos que vêm sendo desenvolvidos dentro dos mesmos de forma inadequada. Principalmente uma grande utilização de substâncias, lícitas e ilícitas, nós já recebemos denúncia. Crianças também com utilização dessas substâncias. Então, nada melhor do que a gente começar a essa proteção com a nossa Guarda Municipal de Teresina, responsável pelo patrimônio do município, que vai nos dar nesse momento esse apoio e vai tentar, de forma educada, de forma eficaz, fazer com que a gente consiga operacionalizar essa convivência dentro dos abrigos, até que outras decisões venham a ser tomadas. Secretários mostrando trabalho porque realmente, aliás, a população anseia por essas respostas. E está aí, o doutor Pessoa realmente cobrando uma postura mais eficiente dos seus secretários e os secretários já apresentando essas primeiras decisões que estão sendo tomadas no que diz respeito à administração municipal da capital. Correto, Olívio Galeno. Para a grande parte da população, o final de semana foi de feriado prolongado pela virada, mas para o doutor Pessoa e sua equipe foi de intenso trabalho, de realmente saber de perto algumas demandas mais emergentes e tentar solucionar esses problemas. No caso da constatação do uso e venda de drogas nos abrigos para os venezuelanos, realmente preocupa.
eles são descendentes de indígenas, são pertencentes a algumas tribos lá no seu país de origem, mas estão no Brasil e precisam obedecer à legislação brasileira. Aqui é crime comercializar, consumir drogas e, infelizmente, está sendo necessário o uso de uma repressão por parte da Guarda Municipal, nesse sentido de coibir a ação de traficantes, o consumo dentro desses abrigos. Esses abrigos hoje são mantidos pela Prefeitura, em uma parte, pelo Governo do Estado também, com a sua contribuição. Então, que se leve a sério, que se respeite as leis do país e que esses traficantes e consumidores tenham limite. A situação é de vulnerabilidade. Então, drogas, nesse contexto, só piora a situação. É verdade. Também é importante destacarmos, Eliezer, que a priori nós tínhamos marcado, na realidade, a agenda oficial do prefeito Dr. Pessoa estava marcada para esta segunda-feira, 4 de janeiro, para se dar posse aos secretários. Mas, de certa forma, foi no final da sexta-feira ainda, na tarde da sexta-feira passada, dia 1º de janeiro de 2021, que todos nós fomos surpreendidos pela cobertura muito humilde de uma solenidade de posse da grande maioria dos secretários. A gestão de Dr. Pessoa optou por esta solenidade sem muita pompa, justamente para dar mais efetividade aos trabalhos e continuidade da administração pública municipal. A grande maioria dos secretários já tomou posse, já está trabalhando, como a gente viu na reportagem. Importante, dá um sinal muito positivo. Geralmente as posses são conduzidas em grandes solenidades, com direito a um coquetel, a uma comemoração posterior, mas o ano é diferente, é de crise, nem se pode aglomerar, nem se pode gastar muito. Então o doutor Pessoa tem seguido bem essas precauções. A própria posse dada pela Câmara Municipal de Teresina foi toda virtual, online. Cada vereador no seu recanto, o prefeito doutor Pessoa ao lado do vice também em espaço particular, reservados. E assim os secretários seguiram essa tendência. Receberam a sua missão, foram empossados em seus cargos respectivos, mas com simplicidade. Dentro da tendência que já existia, o fato é que já estão com a responsabilidade nos ombros. Sim. Agora é cumprir o chamado e dar conta do recado. 100 dias, não é, Eliezer? O primeiro prazo 100 dias. Pela outra pessoa. Daqui a 100 dias já vamos noticiar os resultados do que foi feito. Aguardamos. E o pessoal de Teresina também, o eleitor também de Teresina quer ver na prática esse resultado. Eliezer, a Prefeita Municipal de Guadalupe, Neidinha Lima, do PSD, informou através das redes sociais, neste domingo, dia 3 de janeiro, só corrigindo aqui a informação, que ela testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Esta seria a segunda vez que a prefeita é diagnosticada com a doença. A primeira infecção ocorreu no mês de julho do ano de 2020. Segundo a prefeita, o vírus foi diagnosticado através de um teste rápido. E, de acordo com os médicos, Neidinha já se encontra na fase final da doença, não tendo mais potencial de transmissão. Na primeira vez em que foi diagnosticada com a Covid-19, a prefeita também não apresentou sintomas. Eliezer, os políticos estão sendo alvos de reinfecção. Verdade, ex-prefeito agora de Piripiri, Luiz Menezes, testou pela segunda vez positivo para a Covid-19. O próprio vereador Jeová Alencar estava passando por um momento muito difícil, idas e vindas ao hospital, era internado, recebia alta, depois teve que voltar de novo. Foi empossado e eleito presidente pela terceira vez no seu leito hospitalar, acompanhou de forma virtual, ou seja, um caso bem diferente aqui no Brasil, mas que mostra a seriedade desta doença. A Secretaria de Saúde do Estado está acompanhando alguns casos de reinfecção, existem padrões para se determinar se foi reinfecção ou não. O fato é que isso sempre acende o alerta para a nossa responsabilidade individual de se prevenirmos contra a Covid-19. Já que você citou o nome do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, Jeová Alencar, de acordo com informações preliminares, está marcada para o final da tarde desta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, uma possível alta de Jeová Alencar do hospital. Lembrando que, como foi destacado pelo Eliezer Rodrigues, Jeová Alencar já teve internado, já recebeu alta, voltou a ser internado mais uma vez e, de acordo com a equipe médica que está tratando, é por conta da Covid-19. Mais informações sobre essa possível alta de Jeová Alencar ainda nesta segunda-feira você acompanha no seu portal odia.com.
Eliezer, vamos falar agora sobre o assunto manchete do Jornal do Dia desta segunda-feira, porque 2 chapas apresentaram registro de candidatura para concorrer ao comando da APPM, que é a Associação Piauiense de Municípios, no biênio 2021-2022. As inscrições se encerraram às 2 horas da tarde, 14 horas, do último sábado, 2 de janeiro. E Toninho da Caridade, do PSD, prefeito de Caridade do Piauí, e Paulo César, do Progressistas, prefeito de Francinópolis, concorrem à presidência. A eleição ocorrerá dia 8 de janeiro, próxima sexta-feira. Eliezer, nós tínhamos, de certa forma, um clima de quase aclamação. Vamos ter disputa voto a voto. Já pensou? Realmente a APPM já se mostra combativa nesse momento. O prefeito Toninho de Caridade tentou articular uma unanimidade, assim como ele fez lá no seu município. Ele foi candidato único e concorreu praticamente contra si mesmo, foi eleito com uma certa facilidade lá no município de Caridade. Então, na APPM, o contexto é bem diferente, é de disputa. Uma série de nomes foram ventilados, mas por fim, só o prefeito Toninho de Caridade, o Paulo César, realmente pediram a homologação. A APPM deve dar uma resposta, avaliar todo o processo de registro de candidatura e ainda hoje dizer se os dois têm algum impedimento ou não relacionado à candidatura. Mas, a princípio, são 2 candidatos. Eleição na próxima sexta-feira, dia 8, cada um com a sua chapa, com representantes de todas as micro-regiões do estado, tentando o comando da APPM, que é uma associação de classe bastante influente, aumenta o poder de articulação, a influência política e que todo esse capital seja revertido em benefícios para a sociedade, para os municípios do estado do Piauí. A nossa torcida é que não seja só uma questão política, uma briga por espaço, uma briga de poder de grupos, mas que isso se tenha resultados, investimentos para as cidades do Piauí. E é importante também informarmos ao pessoal de casa, Eliezer, de que chegou-se a cogitar de até a possibilidade de ter um terceiro candidato, João Félix, do município de Campo Maior. Mas até o exato momento, como você bem lembrou, as chapas não foram confirmadas. Estamos aguardando uma decisão, uma determinação da APPM, da Comissão Eleitoral, que vai ficar responsável por esse processo de eleição do novo presidente da Associação Piauiense de Prefeitos. E é importante lembrarmos que até o final deste dia teremos a confirmação. Se 2, possibilidade de 3 ou apenas uma chapa de aclamação para a APPM, essas dúvidas ainda serão respondidas na tarde desta segunda-feira, após um trabalho, claro, um trabalho burocrático que deve ser feito pela APPM. Mas é importante falarmos que realmente, com essa expectativa por conta do ano de 2021, por conta das dificuldades da pandemia do novo coronavírus, por conta das dificuldades da queda de arrecadação, lembrando que o estado do Piauí, muitos municípios do nosso interior sobrevivem exclusivamente dessa questão de repasses FPM, que são feitos, né? FPM, no caso, feitos do governo estadual, também repasses do governo estadual e federal. É importante lembrarmos que os desafios do ano de 2021 vão ser realizados na prática, vão ser vividos na prática, Eliezer, nos municípios. Por isso que nós desejamos sempre ter uma APPM forte, que olhe para o povo do Piauí. É necessário. Com certeza, os prefeitos têm esta atribuição por serem um representante mais próximo realmente do município, moram nas cidades, convivem, tem ali seus familiares, todas as pessoas do seu ciclo de convivência, então realmente precisam aproveitar essa atribuição, esse poder de representar. Nós sabemos que aqui a nível de estado o decreto de calamidade já foi prorrogado, existe essa possibilidade de a nível de país também se prorrogar até o meio do ano, quando se deve ter já a vacinação, a expectativa é essa, e que todas as medidas assistencialistas, auxílio emergencial, também, por outro lado, a possibilidade de suspensão de contratos trabalhistas, tudo isso está sendo debatido no país. Então, os prefeitos acabam tendo um papel de protagonistas nesse processo e são fundamentais para escolhas mais adequadas junto à sociedade. Você tocou num assunto muito importante, porque, de certa forma, nós temos a organização no Brasil da seguinte maneira. O Ministério da Saúde faz a aquisição
dessas vacinas e distribui para os estados. Os estados, por sua vez, fazem a distribuição para os municípios, mas quem de fato vai cumprir a grande expectativa do brasileiro, por assim dizer, vamos focar aqui no nosso país, do brasileiro para este ano de 2021, que é a vacina contra o novo coronavírus, são os municípios. E não dá para fazer isso sem organização, não dá para fazer isso sem recursos e, é claro, não dá para fazer isso sem um apoio, uma relação mais próxima com governos estaduais e com governos federais. Os municípios brasileiros, em particular os municípios piauienses, têm grandes desafios para este ano, Eliezer. Sim, é um plano nacional de vacinação. Primeiro, o governo, como você disse, adquire, o governo federal, para depois se pensar uma logística de distribuição. Há uma série de regramentos, a vacina ela tem uma temperatura, cada tipo de vacina tem as suas exigências para serem deslocadas, transportadas e aplicadas na população. O fato é que precisa dar certo. As pessoas estão sofrendo o impacto dessa pandemia na área da saúde, na área da economia, e a vacina vem como essa luz no fim do túnel, a possível solução para que nós possamos retornar à nova normalidade. Ok, Eliezer, olha só, gente, eu queria apresentar para você de casa porque o nosso repórter Eliezer Rodrigues conversou com o ex-prefeito, agora ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Ele fez uma análise das gestões à frente do Palácio da Cidade e também falou do destino político. Vamos acompanhar, não, Eliezer? Vamos lá. No ar. Não conseguimos fazer tudo aquilo que desejávamos. É exatamente por isso que resta ainda um conjunto significativo de problemas a serem enfrentados pelos próximos gestores. Da nossa parte, nós temos que agradecer a população de Teresina, agradecer a cada uma das comunidades, a cada um dos teresinenses pela confiança recebida e dizer que nós nos esforçamos. Agradecer também a cada um daqueles que compuseram as nossas equipes, cada um daqueles servidores municipais que se dedicaram à tarefa de servir a cidade. E não apenas isso, mas dizer que a nossa vida pública, se é que ainda vai existir vida pública, vai ser sempre uma tentativa de pagar essa dívida imensurável com a cidade de Teresina. Somos absolutamente gratos a Teresina por todas as oportunidades que Teresina nos deu. A pandemia atrapalhou alguns projetos, investimentos deixaram de ser executados por conta dessa situação de crise na saúde e na economia? Sem dúvida, a pandemia foi um fator negativo para todo o planeta e para a Teresina não foi diferente. Quando chegou aqui, nós tínhamos muitas incertezas, muita insegurança, muito medo em relação ao que aconteceria. E nós fomos levados a tomar várias medidas de isolamento social. E essas medidas prejudicaram muito a economia da cidade e prejudicaram também a própria prefeitura. A prefeitura perdeu receita durante esse período e a prefeitura também parou o seu conjunto de obras, Teresina está fazendo o seu maior nível de investimentos de toda a sua história. E foi paralisada, essas obras foram paralisadas. Por exemplo, a Ulisses Marques está a 200 metros de ser terminada. Por exemplo, o viaduto lá da Henri de Carvalho com a Barão de Gurgueia. Por exemplo, lá a Via Sul. Então, são obras importantes que foram paralisadas. O asfaltamento, nós iríamos concluir o asfaltamento do Saci, do Promorado, do Bela Vista, do Diceu 2, mas infelizmente esses 3, 4 meses paralisados, eles prejudicaram sobremaneira a nível de investimento da prefeitura. Existe uma série de questionamentos, até polêmicas levantadas, acerca do 1 bilhão destinado para obras. Esse 1 bilhão de reais existe, já está garantido para o próximo prefeito? Olha, o que nós temos são contratos realizados com instituições nacionais e internacionais, e assim como também com o governo federal, que nos dão acesso a esses recursos para que eles se transformem em obra. É um pouco mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais. O senhor acredita que teve prejuízos no sentido eleitoral por conta dessas adversidades durante a gestão deste ano de 2020? Sem dúvida. Na realidade, as medidas adotadas pela prefeitura, elas levaram a muita impopularidade e não apenas isso. Essas medidas também, elas quase que quebraram o sistema de transporte coletivo. Nós tínhamos o sistema Integra que estava em implementação, quando veio a Covid foi tudo interrompido. Um sistema que sofreu muito com a Covid foi o sistema de transporte e no retorno nós não tivemos os recursos suficientes para botar toda a frota em circulação. Então isso prejudicou muito a vida da população e teve também repercussão política eleitoral, não temos a menor dúvida disso. Então a Covid, junto com essa quebradeira que aconteceu no centro de transporte público, foram duas coisas que contribuíram negativamente para o desempenho eleitoral desse ano. Prefeito, o senhor foi muito responsabilizado pela estratégia política eleitoral deste ano. Sempre era atribuída à sua pessoa a escolha do candidato, os rumos, a formação das chapas, enfim. Como é que o senhor recebeu o resultado que não foi aquele tão
esperado nas urnas? Isso faz parte da política. No passado, nós tomamos as mesmas medidas em 2004 e tivemos a eleição do Dr. Silvio Mendes. E agora reproduzimos basicamente a mesma metodologia e não conseguimos sucesso no ano 2020. Acho que faz parte da política. A política é um jogo de incerteza. Nós nunca podemos saber exatamente o que vai acontecer. Nós tomamos sempre, em cada momento, aquelas decisões que pareciam ser as melhores e eu não tenho dúvida de que a população é que fez o julgamento. Ao longo do tempo também nós já havíamos tido várias vitórias consecutivas, 7 vitórias, e somos agradecidos à cidade de Teresina por isso. E esse tempo, né, leva a uma fadiga de material. Se nós somarmos essa fadiga de material com os efeitos da Covid, com esse problema do transporte coletivo, nós podemos perceber as razões, né, dessa nossa derrota política eleitoral. E o sentimento de mudança, de rompimento, o senhor considera natural também? É natural, após 7 vitórias de um mesmo grupo político, de um mesmo partido, a cada eleição ficava cada vez mais difícil, né, resistir a esse sentimento de mudança que faz parte do jogo democrático. O que o senhor espera da gestão do Dr. Pessoa? Nós esperamos o melhor, esperamos que o Dr. Pessoa, com toda a sua equipe, possa fazer uma grande gestão para a cidade de Teresina, que ele possa realizar muito em todas as áreas, porque nossa cidade precisa, nossa cidade merece. Pessoalmente, como político, o senhor já tem projetos traçados para 2022? Não existe nenhum projeto traçado. Nós estamos na época agora de dar uma parada para pensar bem sobre tudo. Vamos retornar ao Tribunal de Contas da União, mais na frente também vamos retornar à Universidade Federal do Piauí e política tem que ficar para depois. O senador Ciro Nogueira não esconde uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua história como homem público. O senhor tem essa intenção de sair do PSDB para o Progressistas e assim disputar uma eleição estadual? É muito cedo para que a gente possa falar sobre qualquer decisão de natureza política. Estamos ainda no período de descanso, descansar a mente acerca de tudo que aconteceu nessa eleição. Só mais na frente é que nós vamos continuar o diálogo e tomar outras decisões. O PSDB acabou elegendo apenas um prefeito este ano no estado do Piauí. A Prefeitura de Teresina representava o maior capital político mais expressivo para a sigla aqui no nosso estado. É possível se reerguer, refazer o partido nesse sentido? Esse é um desafio que o PSDB sempre teve, né? O desafio de se interiorizar. E agora, após a derrota em Teresina, a situação fica mais difícil. Mas, enfim, tudo é possível em política, né? Vamos manter o partido com a esperança de que ele venha se fortalecer. Bora lá, Eliezer, tem muita coisa para a gente comentar. Quero primeiro começar falando sobre essa questão de que realmente Firmino pediu desculpas por não ter conseguido fazer o que desejava à frente de Teresina. Sim, humildade, realmente maduro, se apresentando como uma pessoa experiente na política. Como ele falou, é um jogo de incertezas. Cada decisão é tomada considerando o momento, mas ninguém consegue prever o resultado disso, como as pessoas vão reagir às estratégias. E o prefeito Firmino Filho foi sempre citado, responsabilizado em toda a condução desse processo dentro do PSDB, dentro do seu grupo. Como o resultado não foi o melhor para eles, o que resta realmente é pedir desculpas e se pensar em pleitos posteriores, por mais que se diga que não, mas se pensa em pleitos posteriores para se manter realmente em algum espaço de poder, para dar sustentabilidade ao grupo. Outra fala importante dessa entrevista com o ex-prefeito Firmino Filho diz respeito à avaliação de que a pandemia atrapalhou em tudo os planos administrativos e também políticos. Sim, não vou dizer que foi o caso do prefeito Firmino Filho, mas muitos prefeitos tinham essa tradição de deixar obras importantes e um volume grande de obras só para o ano da eleição. As famosas obras eleitoreiras. E este ano esses prefeitos, não só aqui de Teresina, mas de outros municípios do Brasil, tiveram um baque, porque a pandemia realmente limitou ainda mais esse calendário. O prefeito Firmino Filho relacionou uma série de obras que não foram concluídas em virtude da pandemia. Obras que poderiam ter convencido melhor os moradores dessa região a votarem na continuidade da gestão. Então, essa estratégia falhou. As obras eleitoreiras não foram tão eficazes
neste ano de 2020 e trouxe impacto negativo para alguns grupos políticos. Outra fala interessante dele sobre essa questão das estratégias eleitorais, foi muito debatido, foi muito divulgado, de que Firmino Filho, por ser o maior nome político, por ter o maior cargo político dentro do PSDB, seria responsável por toda essa questão de articulação para a campanha deste ano que passou. No caso, então, ele falou que política é sempre este jogo de incerteza. Por isso, não se pode ser tão cobrado assim como responsável pela falha da estratégia do partido. Exatamente. Ele era o líder maior, o cabeça pensante da situação, mas na verdade não pode receber todo o ônus da falta de êxito do Ninho Tucano este ano. Eu tenho certeza que, como líder político, o prefeito Firmino Filho tentou acertar. Tentou indicar o melhor candidato, tentou se coligar aos melhores grupos na sua concepção, na sua avaliação, acreditou que a mobilização de toda a militância seria suficiente, mas não foi. Claro que perder não era o objetivo. Agora, já que a vitória não foi possível, que se enxergue de uma forma mais ampla, que não se aponte apenas a uma pessoa a responsabilidade pela derrota. E o PSDB, Elias, a gente tem comentado aqui em outras edições do Jornal O Dia News, porque realmente a situação do partido está bastante delicada aqui no estado do Piauí, particularmente falando. Tinha a capital, tinha a prefeitura da capital do estado, mas só que nas eleições de 2020 conseguiu apenas fazer um único prefeito no interior. Exatamente, passagem franca, o prefeito Saulo Trajano foi o único eleito pelo PSDB e logo após a eleição, antes da posse, já estava abertamente insatisfeito, se sentindo convidado a sair do partido. Ele mesmo já apontava uma série de questões que poderiam levá-lo a migrar, a procurar uma outra sigla e que ele deixou bem claro, uma sigla ligada ao governo do estado. Então, vemos aí um futuro bastante desagradável, indesejado politicamente para o PSDB no Piauí. Por fim, é importante também destacarmos de que Firmino Filho alegou que realmente neste momento não possui nenhum projeto político. Temos uma mudança de discurso, Elias? Temos. Eu lembro de algumas falas do prefeito Firmino Filho nos momentos finais, ali pela apuração dos votos, no dia 29 de novembro, e ele era mais aberto, mais sincero nesse sentido, de dizer que poderia disputar alguma eleição em 2022, claro que não disse que cargo deseja disputar, mas falava, sim, no interesse de disputar a eleição em 2022. Agora não, um discurso mais reservado, procura fugir do assunto, diz, coloca aquela fala bastante conhecida de que está muito cedo, não é o momento, mas a gente sabe que as articulações já acontecem visando a eleição daqui a 2 anos, que passa rápido, viu? Já podemos se sentir aí com a contagem regressiva. Elias, só para encerrar este assunto, realmente nós precisamos destacar uma questão que se fala muito nos bastidores da política, no que diz respeito ao nome de Firmino Filho. Muito se fala da estagnação política de evolução do PSDB em território piauiense. Para uma pessoa que realmente almejaria, não estou dizendo que é o caso de Firmino, mas em uma simulação, em ele se lançando como candidato ao Palácio de Karnak ou ao Senado Federal em 2022, ele necessitaria de um partido forte, de um partido coeso, de um partido com capilaridade. Coisas que o PSDB não tem há um bom tempo. E se fala muito sobre a proximidade entre Firmino Filho e Ciro Nogueira. A esposa de Firmino Filho já é deputada estadual pelo Partido Progressistas, partido de Ciro Nogueira. E muito se fala sobre essa possibilidade de Firmino Filho mudar de sigla. O que você achou da resposta do ex-prefeito da capital do estado do Piauí quando foi questionado se ele se filiaria ao PP? Bom, achei que foi uma resposta prudente, não quis se comprometer agora neste final de 2020, início de 2021. Mas acredito que ao longo dos próximos meses, com as articulações que devem se consolidar, a formação de grupos, ele deve, naturalmente, considerando a liderança que é, assumir um posicionamento, de que lado vai estar. Agora é fato o que você disse, Lívio, no PSDB não há grandes condições favoráveis para se disputar uma eleição estadual. O partido não se descentralizou, não tem capilaridade pelo interior do estado, então é inviável permanecer no PSDB para disputar uma eleição estadual. Aí logo se associa à tendência natural, pela ligação que já tem com progressistas, pelas portas abertas por parte do senador Ciro Nogueira, então seria natural Firmino Filho
rumar às trincheiras progressistas aqui no Piauí. Vou aproveitar um comentário seu, Eliezer, e dizer também que estamos vivendo uma contagem regressiva para uma possível filiação de Firmino Filho ao PP. Não surpreenderia ele mudar de partido. Não. Seria um fato realmente oficial, oficializando que grupos estarão liderando a disputa estadual em 2022. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do dia.